Olá, a paz do Senhor. Estamos de volta para darmos prosseguimento no estudo da nossa revista bíblica dominical Palavra e Vida, que nesse trimestre discorre sobre a vida do apóstolo Paulo. Na lição anterior, intitulada A Conversão que Mudou a História, tratou sobre a vida anterior do apóstolo, como Saulo, perseguidor, culminando em sua conversão lá no caminho de Damasco. Dali para frente, esse homem e o papel da igreja no mundo se modificaria radicalmente. Na verdade, ele seria, como o Senhor disse a Ananias, um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Amém, glória a Deus. Amados, traçamos alguns objetivos de aprendizagem para essa lição de hoje. Nós esperamos que ao final da lição, os irmãos compreendam que a igreja no seu início não discerniu o propósito universal do Evangelho. Lembrar que a condição moral e espiritual explicam a universalidade da obra de Cristo. Também é importante distinguir a diferença entre universalidade e universalismo e entender qual a verdadeira pregação da igreja. Por último, saber que o Evangelho rompe barreiras. Bom, esta é a nossa lição, a lição 2, que trata sobre esse assunto, a universalidade da obra de Cristo. A universalidade da obra de Cristo ou a universalidade do Evangelho. Olha, esse foi o discernimento do mistério de Cristo, expressão que o apóstolo usa lá na Epístola aos Efésios e que ele vai levar a cabo em obediência à visão celestial. Ele vai tornar conhecido a todos os povos o Evangelho da graça de Deus. Realmente, ele vai ser o cara que vai tirar o caminho, a expressão também que aparece ali no livro de Atos, para designar os cristãos até então. Ele é o cara que vai tirar o caminho da situação de seita judaica e tornar o homem de Nazaré a matéria de culto no mundo inteiro. Pois bem, vamos dar então uma panorâmica na lição, ou seja, como é que ela está estruturada, essa lição 2. Bom, primeiro a gente tem o item que é inicialmente uma seita judaica, o segundo item, que é o Evangelho para todos, o terceiro item, a universalidade sim, universalismo não. Vejamos. E por último o nosso bloco, que é o para pensar e agir. Vamos então aqui começar com esse primeiro item, que vai falar sobre uma seita judaica, né? É interessante a gente notar aqui que a gente tem 2 episódios registrados que vamos levar a essa conclusão, né? A essa ideia, a esse pensamento de que realmente no princípio a igreja não havia discernido corretamente esse mistério da universalidade do Evangelho. 2 episódios, né? Um acontece com o apóstolo Pedro em visita à casa de Cornélio, e todos nós conhecemos, somos lembrados que consequências ele teve lá com alguns líderes de Jerusalém, que não acharam muito boa essa ideia, o fato do apóstolo ter ido na casa de um gentio. E ele trouxe toda uma confusão tremenda ali, e ele precisou se explicar, e graças a Deus,
pela experiência, pelo desdobramento final da visita dele na casa de Cornélio, as pessoas se converteram ao Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles e eles acabaram se dando-se por convencidos. Mas tem uma outra passagem também, é de Atos 15, que também vai trazer à tona essa ideia de que os cristãos ainda estavam pensando muito estreito, ainda com uma visão muito limitada acerca do Evangelho. Nessa passagem aí de Atos 15, 29, é lá que eles também vão discutir um problema em que havia alguns cristãos judeus que estavam indo visitando outros crentes, alguns crentes gentios que haviam se convertido ao Evangelho, e lá estavam pregando e ensinando que aqueles cristãos precisavam também se submeter aos rituais judaicos, como guardar o sábado, por exemplo, né? Então, são 2 episódios mesmo que a gente pode localizar na Bíblia que nos parece levar a pensar mesmo que os cristãos ali no início da igreja estavam com uma visão muito estreita, muito limitada do propósito do Evangelho, né? De que vendo assim o Evangelho mais como uma obediência aos rituais judaicos do que realmente levar a cabo, né, a missão do Evangelho para todos os povos, para todas as terras, né? É interessante também a gente notar que nesse item o comentarista vai trazer à tona uma questão muito interessante, que em comparação ao que a mensagem do Novo Testamento nos prega, ao dizer que toda aquela herança, todos os símbolos judaicos, todas as festas judaicas, elas tiveram o seu papel cumprido na morte e ressurreição de Cristo. E aí é curioso, né, observar que, como diz o comentarista da lição, que muitos crentes hoje, muitos movimentos evangélicos andam trazendo à tona, restaurando muitas características de festas judaicas no meio dos cristãos, né? No meio dos crentes. Eu, pelo menos, conheci e cheguei a ir a algumas igrejas, cheguei a visitar algumas igrejas que os líderes, os pastores lá estavam com algumas vestes, alguns aparatos judaicos durante o culto. Então, realmente são comportamentos e atitudes que às vezes nos faz pensar que parece que os cristãos querem novamente voltar, né, à prática daquelas festas, né? A gente vê em algumas igrejas, em alguns púlpitos, ali enfeitando e ornamentando o púlpito com réplicas do candelabro, réplicas da arca, né? Então tudo isso realmente às vezes nos leva a questionar, né? E se esses cristãos, esses crentes estão com saudade, né? Estão com saudade dessa época, desse período judaico, né? Bom, e aí nós vamos entrando no segundo item, que é o Evangelho é para todos. Né? O Evangelho é para todos. E esta ideia, né? Essa ideia de que o Evangelho é para todos é uma ideia que ela estava já explícita desde o Gênesis. Não sei, os que viram o vídeo que nós exibimos na aula anterior, na lição anterior, é onde o pesquisador lembra isso naquele vídeo, né? Que essa missão, esse propósito, Israel tinha desde o começo, desde a chamada de Abraão, Israel tinha
que era de ser para todos os povos luz, né? De ser para todos os povos, as nações, esse meio de levar Deus, de levar o Evangelho a todas as pessoas. Começou ali, é exemplificado na chamada de Abraão. Né? O Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta ideia do Evangelho para todos, o apóstolo Paulo, ele tinha e ele a recebeu desde o momento ali da sua conversão. Tá? No dia em que o Senhor aparece para ele numa visão, naquela visão no deserto, no caminho de Damasco, ali mesmo o apóstolo Paulo já estava recebendo, viera receber de Deus esta grande revelação, esse grande entendimento de que o Evangelho não poderia ficar ali circunscrito entre os judeus em Jerusalém, ali na nação de Israel. Teria que ser levado para todos os povos. Ora, mas o que é que... algo interessante nisso que fundamenta a universalidade do Evangelho está no fato de que todos os homens, judeus, gregos, todos os povos estão debaixo do pecado. Essa condição moral, essa condição espiritual que também torna a necessidade de tornar o Evangelho universal. Né? Todos os homens, em qualquer lugar, em toda parte, são pecadores. E porque são pecadores, todos precisam receber, ouvir a mensagem do Evangelho. Essa compreensão que inicialmente os cristãos ali em Jerusalém, os primeiros crentes ali, não conseguiram ter. E como diz o comentarista dessa lição, que umas grandes virtudes e privilégios do apóstolo Paulo é sem dúvida mesmo, e como ele também cita ainda mais aqui, como Tiago, Pedro e João, que também eram outras colunas da igreja, eles também tiveram essa compreensão de que o homem, Paulo, era o cara mesmo, era a pessoa escolhida de Deus para tornar conhecido este mistério, né? Para tornar conhecido de todos os povos, de todas as pessoas, né? O Evangelho da graça de Deus. E não somente, né, essa condição moral e espiritual, mas também era o desejo, né? Estava no coração de Deus o desejo que todos os homens, né, em todos os lugares, conhecessem, né, a mensagem do Evangelho, conhecessem a obra de Cristo, porque a obra de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo fizera, o porquê ele de ter sido enviado ao mundo não era só para os judeus, também para os judeus, mas para todos os povos. Né? Todos podiam e podem ser salvos. Todos podiam e podem ser salvos. Era esta ideia que se esperava que os cristãos, inicialmente, os crentes ali em Jerusalém, viessem a entender. Né? Mas quis Deus ali que isso se fizesse notório, conhecido, o Evangelho da graça de Deus, por intermédio dessa chamada da conversão de Saulo para levar este Evangelho a todos os povos. E aí nós entramos no item 3, né, que é a universalidade sim, universalismo não. Muito importante esse item que é trazido e abordado nesta lição, pois ele vai explicar realmente que, diferentemente como alguns podem pensar, o Evangelho, embora seja um projeto, uma mensagem que está disponível a todos os povos, isso não
não pode nos levar a entender que logo todos os homens, todas as pessoas já estão salvos de imediato. Né? Essa ideia e essa compreensão que é nos trazido aqui para que a gente saiba evitar esse equívoco de achar, de pensar que o fato de que a obra de Cristo é universal não significa necessariamente que todos são salvos ou que todos vão se salvar. E como ele bem coloca aqui, né, a salvação ela não é uma experiência compulsória, ela é um fato um fato apenas unilateral, que ela vai acontecer automaticamente da parte de Deus somente, né? A salvação não é isso. Conheci uma certa vez a história de um homem muito fervoroso, um grande pregador nos Estados Unidos, que num dado momento da sua vida surtou espiritualmente e começou a cair neste equívoco, né? Neste erro antibíblico de achar que todos os homens, todas as pessoas são salvas, né? E seriam salvas pelo simples fato de que Cristo foi enviado, de que o Evangelho é para todas as pessoas. E eu vi essa história, aquele homem caiu numa grande apostasia, era um pastor muito conhecido ali nos Estados Unidos, e ele surtou, né? Ele acreditou, dado o momento da sua vida, apostatou, melhor dizendo, desacreditou, né, do verdadeiro ensino sobre a salvação espiritual e descambou na ideia errônea de que todas as pessoas, né, elas vão ser salvas. Né? E aqui, como ele bem lembra e como ele corrige aqui, que a salvação, para ela ocorrer na vida do homem, do judeu, do gentio, seja quem for, para que essa salvação ela se realize, ela se efetive, é necessário que o indivíduo rogue, peça, busque essa salvação, procure essa salvação. Ele só achará se ele buscar em Deus ou de Deus essa salvação. Como é aqui mesmo citado essa referência bíblica em Romanos 10, 13, né? Que a salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. E por último, nós chegamos aqui no bloco onde vai levar-nos a alguns pontos, algumas aplicações práticas que esta lição, que esse assunto nos traz. Uma delas, a primeira, é de que todos os homens, todas as pessoas, elas são iguais. É muito interessante isso aqui, porque até certo ponto também, historicamente, se afirma mesmo que o cristianismo, ele possibilitou, naquela época de muita distinção social, de muita hierarquia e diferenciação social, o cristianismo, até um certo ponto, ele trouxe uma certa igualdade entre as pessoas. Né? Ele começou a pregar e a ensinar que todas as pessoas, escravo, senhor, servo, homem, mulher, todos em Cristo, né, são iguais, né, são os mesmos. E mais ainda, né, no que diz respeito à necessidade de salvação, todos os homens são objetos da graça de Deus. A graça de Deus, ela está acessível a todas as pessoas, seja o servo, a serva, o senhor, a senhora, todos os homens, né? O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a grande diferença, né? O grande destaque do Evangelho entre o judaísmo era isso, de ser algo acessível e disponível a todos os homens. E o segundo ponto aqui, também seria bom destacar, é que sobre o destino eterno
das pessoas. Tá? Este assunto, a universalidade da obra de Cristo, nos leva a pensar, ou que a gente reflita muito sobre isso, de que o destino eterno das pessoas ela está nas mãos da igreja. Foi à igreja, a nós, a cada um de nós, dado esta grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, também um privilégio de levar realmente o Evangelho a todas as pessoas. O destino, o futuro eterno do homem, sem Deus, está, sem dúvida alguma, nas mãos da igreja, que também não pode, não deve fazer de forma alguma nenhum tipo de preconceito, nem impor nenhum tipo de limitação social humana para levar a mensagem do Evangelho. Talvez a gente esteja enfrentando limitações materiais, ou criando limitações materiais ou de outra natureza para propagarmos, para tornarmos ainda mais hoje em nossos dias, em nosso meio, essa mensagem universal do Evangelho de Cristo. E por último, é dizer que o tema central da pregação da igreja, qual é? Qual foi o tema central da mensagem que o apóstolo Paulo leva a todos os povos? Ele mesmo diz que quando ele estava entre os crentes de Corinto, entre os gregos, ele dizia que ele não tinha interesse de falar nenhuma outra coisa, a não ser falar de Cristo e este crucificado. Sem dúvida alguma, nossa preocupação, nosso tema central deve ser, do começo ao fim, falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não dá para introduzir outro tema, não dá para introduzir outro assunto, não dá para criar modismos, atrativos humanos e materiais para tentar atrair o maior número de pessoas, para tentar levar o Evangelho ao maior número de pessoas. Precisamos confiar no tema central da igreja, que é Jesus e Jesus crucificado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que esta lição realmente faça um efeito poderoso em nossas vidas. E assim, amados, assim nós encerramos essa lição, mais uma lição, e nós não queremos que nenhum desses vídeos esteja muito longo, para que não canse, e eu espero que, mais uma vez, tenha sido de grande proveito para a sua vida. Amém.